alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Adventista. Aqui no canal nós estudamos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina e nós estamos nessa temporada estudando o Evangelho de Marcos. E já estamos lá na quinta lição neste trimestre e o título da lição é Milagres à Margem do Lago. O que são milagres? Porque eles são muito frequentes na Bíblia, mas não são tão intensos hoje, como lá nos dias dos profetas e como no dia dos apóstolos. Seria o tempo atual um tempo também de ter muitos milagres, como naquela época? Por que Jesus fez muitos milagres, mas ele não curou a todos, ele não abençoou todos, não resolveu todos os milagres, não fez milagres para todos? A lição dessa semana vai apresentar os milagres feitos por Jesus na Galileia, ali no mar de Tiberíades, que também é chamado de Mar da Galileia. E esse mar tinha 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. E vamos analisar o final do capítulo 4 do Evangelho de Marcos e também vamos trabalhar o capítulo 5 e o capítulo 6 desse Evangelho. E a característica predominante dessas histórias espetaculares é que elas vão permitir que o leitor perceba quem é Jesus, as suas demonstrações incríveis de poder que ajudam os discípulos e o público, as pessoas que o acompanham, a compreenderem quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Eles vão conseguir chegar a essa conclusão. E aqui eu aproveito esse momento para fazer aqui um suplemento teológico com a finalidade de respondermos aqui essas perguntas que nós fizemos aqui na introdução sobre milagres. O que são milagres? Ora, um milagre é um acontecimento extraordinário que é realizado por Deus mediante um agente humano, né? Algo que não pode ser explicado, né? O milagre é algo que não pode ser explicado. O milagre envolve forças sobrenaturais ou sobre-humanas, e os milagres são fenômenos inexplicáveis e misteriosos. Por que os milagres são mais frequentes na época dos profetas e dos apóstolos do que nos dias atuais? Vamos tentar responder isso aqui também. Bem, a Bíblia apresenta 3 momentos em que os milagres eles foram mais intensos do que em todos os outros. É o que nós chamamos de a Era dos Milagres. O primeiro período onde é relatado muitos milagres é a era do profeta Moisés e também do seu sucessor Josué. Ali na libertação do povo hebreu, quando eles saíram ali do Egito, né? Um segundo momento, a era dos profetas Elias e Eliseu. E um terceiro momento que acontece muitos milagres também na Bíblia é apresentado ali a era dos milagres na época de Jesus e dos seus apóstolos. E nesses 3 períodos são os momentos em que Deus dá a revelação escrita. É o momento em que recebem a revelação escrita e que a Bíblia começa a aparecer. Na época de Moisés é escrito o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também são chamados de Torá, né, ou Pentateuco. E na época de Elias e Eliseu, ali se dá início aos períodos dos profetas, e na época dos apóstolos, ali nós temos o Novo Testamento sendo escrito em sua completude, né? Então nós podemos dizer que a era de milagres, exemplificados aqui na Bíblia, tinha alguns propósitos, e nós vamos ver quais são esses propósitos. Primeiro, o primeiro propósito era dar confirmação ao público que seus profetas eram enviados de Deus, e o milagre ele validava a autoridade desses profetas. O segundo ponto, a Era dos Milagres tinha a finalidade de autenticar as revelações, e no período também na primeira vinda de Jesus, a Era dos Apóstolos, era para validar o poder messiânico e autenticar as revelações do Messias. Nos dias atuais, muitas vezes, em busca de milagres, as pessoas vão a Deus. Mas na Bíblia nós vemos profetas e os apóstolos de Jesus fazendo milagres com a finalidade de chamar a atenção para o reino de Deus, para autenticar a verdade, que é a palavra de Deus, para que ela também fosse escrita e as pessoas quando lessem, vissem que ela foi escrita por meio de milagres, e para que o povo desse credibilidade ao profeta e à mensagem, tá bom? Os milagres que nós vemos, eles eram feitos
por pessoas escolhidas por Deus, como o caso dos profetas, como o caso dos apóstolos. A Bíblia ela não apresenta a ideia de que depois dessa era bíblica, dessa era onde foi composto o cânon, que depois disso iria acontecer era de milagres constantes como nessa época. Afinal, a era dos milagres foram em períodos de pouco tempo, pouco mais de 50 anos ali na época de Moisés, também Elias e também na época dos apóstolos. Não devemos buscar a Deus somente por milagres, pois eles podem acontecer ou não. E Jesus mesmo ele lidou com muitos paralíticos, mas ele curou apenas 20 paralíticos. Né? Quantos paralíticos existiam ali? Muito mais do que 20. Ele lidou com muitos mortos, mas ele ressuscitou apenas 3 pessoas. Ou seja, existiam pessoas que ele amava, que ele não ajudou, não curou, não promoveu milagres. Por exemplo, João Batista era amado por Jesus e ele não foi beneficiado pelos milagres dele. Ele não ressuscitou João Batista. Por que isso? Porque o propósito de Jesus não era curar todas as pessoas, mas sim apresentar o seu poder e chamar a atenção das pessoas para a salvação, para arrependimento, para a busca constante daquilo que é verdadeiro. O que é mais importante do que uma cura ou um milagre é a salvação. O maior milagre para o céu é uma pessoa rejeitar a si mesmo os seus pecados e se render ao Senhor e Salvador. O maior milagre, como diz um hino do Arauto do Rei, que é um hino antigo, o maior milagre é confiar. É confiar em Deus e buscar viver para Ele. E podendo assim, um dia poder viver eternamente. Esse é o maior milagre que eu e você devemos buscar. A conversão, a transformação, a rejeitarmos a nós mesmos, a rejeitar os estímulos da carne. E se você quiser saber mais um pouco deste assunto, eu tirei a maioria dessas informações do livro Caos Carismático de John MacArthur, onde ele aborda os milagres. Eu vou deixar o livro aqui em PDF, aqui na descrição, para que possa servir de material de apoio caso você queira estudar mais esse assunto. Muito bem, tendo feito esse suplemento teológico aqui, nós vamos então agora para a parte de domingo. Parte de domingo, título: Acalmando a Tempestade. Aqui sugere ler Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Eu vou ler uma parte do relato, o verso 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam assim uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, agora lendo a pergunta, o que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela sobre quem é Jesus? Aqui na lição diz que os discípulos levaram Jesus para outra margem do lago. Depois de Jesus ele ter passado o dia todo ensinando todas aquelas parábolas que vimos na semana passada, eles levaram assim como eles estavam, ou seja, Jesus estava muito cansado e o levaram a si mesmo, e logo que ele entrou no barco, o texto diz que ele ficou cansado e dormiu. E fala que a tormenta sobreveio sobre eles no mar, causando uma grande tempestade. Os discípulos ficaram com muito medo, e enquanto Jesus repousava tranquilo, calmamente, com toda a fé, né, ali na polpa do barco ele dormia. E Jesus era acordado de repente para aquelas pessoas que estavam com medo do vento, do mar, e ele repreende o mar, repreende o vento, e imediatamente os discípulos ficam espantados com o poder que Jesus tinha. E já que lemos e explicamos aqui o texto, nós podemos aplicar também o texto dizendo que até a natureza, se até a natureza, que não é racional, obedece o seu Criador, como nós que somos seres pensantes, deveríamos muito mais obedecer a Jesus, não é verdade? É um ponto importante para se pensar. O que vocês acham? Vamos refletir nisso. Na sequência, a pergunta 2 fala aqui, né? Nos incentiva a ler Salmo 104, do verso 1 ao 9. E eu acho relevante nós lermos pelo menos do verso 4 até o 9. E o texto diz assim: Fazes a teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário
e a cobristes. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Perceba que o texto fala de como toda a natureza está sob a direção de Deus, do poder criador, e ele, quando criou tudo, foi mandando e tudo foi obedecendo e tomando o seu lugar. Tudo na natureza obedece à ordem de Deus. Isso que responde à pergunta aqui 2. Jesus é Deus, ele controla as forças da natureza, ele comanda tudo. E para compreender melhor, para completar o comentário aqui de domingo, eu gostei desse comentário da lição que falou da teofania. Você sabe o que é teofania? Teofania é a manifestação visível de Deus, de acordo com o teólogo Thomas Shepard, que é o autor aqui dessa lição, né? Existem 5 características que são comuns na manifestação de Deus, ou seja, em uma teofania. E é, primeiro, a demonstração do poder divino. Segundo, o medo humano, né? A ordem não temas. Quarto, as palavras da revelação para a qual Deus e o anjo aparece, né? E quinto, uma resposta à revelação. Então, tudo isso pode ser visto na ocasião que Jesus acalma a tempestade, acalma o mar, né? Ele acalma a tempestade, é a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos, né, é o medo humano. A pergunta, por que vocês estão com tanto medo, corresponde ao não tema. E a pergunta do discípulo, quem é esse? Que é a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação, que é o detalhe que falta para encaixar, né, que é o tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro de Marcos, no qual a verdade sobre Jesus vai ser então revelada. A pergunta dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que leva com certeza o leitor a preencher e dar a resposta dizendo assim, esse é Jesus, esse é a revelação, ele é o Filho de Deus. E aí estão todos os 5 pontos que mostram as características de uma manifestação visível de Deus. Jesus era a teofania em pessoa ali, naquele momento, não é? Eles demonstram, esse teólogo demonstra que isso eu achei muito interessante. Vamos agora para o estudo do dia de segunda-feira, ouvindo um sussurro acima de um grito. Aqui nos sugere ler o capítulo 5 de Marcos, do verso 1 até o 20. Mas nós não vamos ler todo o relato. Vamos fazer aqui, na verdade, uma contextualização da história que eu acho que será melhor, né? Aqui conta que Jesus ele acalma a tempestade e de manhã eles chegam do outro lado, né? Do outro lado da cidade de Cafarnaum, que era Gadara, e Jesus foi para lá porque ele era um local ali mais tranquilo. Era um lugar pouco povoado, tinha aldeias, poucas pessoas morando ali. E depois daquele dia cheio de atividades, ensinando, né? Ele queria ir para um lugar tranquilo, descansar um pouco ali com seus discípulos. E se a noite anterior no lago, né, foi inesquecível para os discípulos, a chegada na cidade de Gadara na manhã seguinte também foi algo impressionante para os discípulos, porque eles veriam o poder de Deus ali. Ali eles presenciaram um homem que ele era prisioneiro de um espírito imundo. Esse homem morava em sepulcros no meio do cemitério, e ele se mutilava, se cortando, né? O texto diz que as pessoas da região já haviam amarrado esse homem, prendido ele de todas as formas possíveis, com corda, com algemas, e de todas as formas ele conseguia se livrar dessas algemas. Quando ele viu Jesus, ele o adorou, ele se prostrou diante de Jesus, reconheceu a sua identidade messiânica, o seu poder de que era Jesus, e Jesus então expulsa aquele espírito imundo que existia naquele homem, e aquele espírito que estava naquele homem vai para uma manada de porcos, e aquela manada de quase 2.000 porcos, eles ficaram descontrolados, saíram correndo, caíram ali no precipício, causando um grande prejuízo para as pessoas que eram os donos daqueles porcos que viviam naquela cidade, naquela região. E por isso as pessoas daquela cidade não queriam Jesus ali, não queriam Jesus naquela localidade, mas o homem que teve o espírito expelido, ele quis seguir Jesus. Jesus disse, não, você deve ficar aqui e você deve testemunhar, pregar do que aconteceu com você aqui.
Então, como eles não queriam Jesus ali, aquele homem com seu testemunho, ele preparou o caminho e no futuro aquelas pessoas puderam conhecer mais sobre Jesus por causa do testemunho daquele homem. E a pergunta 3 diz assim, o que podemos aprender sobre o grande conflito nesse relato extraordinário e, mais uma vez, sobre o poder de Jesus? Olha, podemos dizer que o poder de Jesus é maior do que qualquer poder das sombras, das trevas. Ele tem poder de libertar, ele tem poder de curar, ele tem poder de libertar qualquer demônio. E sobre o grande conflito e a batalha espiritual que existe ao nosso redor, nós estudamos isso no trimestre passado, não é mesmo? Aquele que está com Jesus, ele sempre vai vencer, ele não precisa temer o mal. O inimigo não pode contra o mais pequenino dos crentes que ora invocando o nome de Jesus. E o ponto interessante abordado aqui na lição é o que diz aqui no último parágrafo, nos penúltimos parágrafos, que diz assim: essa história tem duas características predominantes. Primeiro, ela está cheia de elementos relacionados à impureza ou à contaminação cerimonial, conforme a lei do Antigo Testamento, túmulos, mortos, sangramento e porcos. Mas em segundo lugar, sobressaindo aos diversos elementos de impureza está a batalha entre os poderes do bem e as forças do mal. Jesus expulsou os demônios, uma vantagem para Jesus, um ponto para Jesus. E os demônios mataram os porcos, uma vantagem para Satanás, um ponto para Satanás. Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse, e aí mais um ponto agora para Satanás. Mas Jesus enviou de volta o homem curado como um testemunha que pregou o evangelho ali. Uma grande vitória para Jesus, mais um ponto para Jesus. Aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. E aí nós vemos que Jesus ganha, porque as pessoas que não estavam recebendo Jesus por causa daquela ação maligna ali, vão seguir a Jesus depois. As vantagens de estar com Jesus são sempre mais vantajosas do que ficar com o inimigo, não é mesmo? Seguindo aqui, agora para a parte de terça-feira, na montanha russa com Jesus. A sequência aqui é voltada para quando Jesus volta da cidade de Gadara, ele volta de novo para Cafarnaum, e parece que ele foi apenas chegar em Cafarnaum e já tinha muita gente aguardando, muitas pessoas querendo ser curadas, ouvi-lo, acompanhá-lo. E vamos ler Marcos 5, 21 a 24, que diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, que era Cafarnaum, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, ele estava ali na praia. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, que era Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele o adora ali, ajoelhando-se diante de Jesus. E insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte, ou seja, estava doente. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora que nós lemos, nós podemos ler a pergunta 4 que diz assim: que características se destacam especialmente em Jairo? Eu respondi assim: Jairo era uma pessoa importante. É evidente que ele cria em Jesus, já tinha se encontrado com Jesus, visto, possivelmente, ele tinha ouvido muito de Jesus, ele cria nele, e ele se prostra aos pés de Jesus e o adora, ele reconhece seu poder e também mostra aqui que ele estava desesperado, ele tinha fé que Deus podia resolver o problema dele, e Jesus se compadece daquele pedido de um pai desesperado, e ele vai com ele. Mas no meio do caminho, ele é impedido por uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Olha que contraste interessante, A filha de Jairo tinha 12 anos de idade e aquela mulher tinha um fluxo de sangue, uma doença, há 12 anos. Então, enquanto um pai estava procurando Jesus, buscando cura para sua filha de 12 anos, Jesus tinha uma outra filha que estava há 12 anos precisando da sua ajuda. E por isso que ele para ver o que tinha acontecido. Aquela mulher ela se arrasta para o meio da multidão, toca Jesus e ela é curada. Jesus pergunta: quem é que me tocou? E os discípulos chamam então a atenção de Jesus. Como isso? Isso é estranho. Como assim quem te tocou? Porque todas as pessoas estão tocando no Senhor, todas as pessoas estão tumultuando e te apertando. Mas ele diz: olha, de mim saiu o poder, alguém me tocou com fé. E isso deixa para nós uma importante verdade aqui. Muitos encostam em Jesus, mas nem todos tocam nele. Muitos buscam a Deus, mas poucos têm fé para receber aquilo que estão buscando. E a lição diz aqui, no terceiro parágrafo, depois da pergunta 5, a mulher enferma de repente foi curada. No entanto, ela temia que Jesus ficasse irado com o que havia ocorrido. Vários pensamentos deviam ter passado por sua mente em pouco tempo, mas Jesus desejava curar não só o corpo dela, mas também a sua alma. E você? Busca Jesus apenas para ter a cura, algum benefício físico e material? Ou você tem buscado a Jesus por uma cura da alma?
Eu aproveito aqui para dizer que, infelizmente, nos dias atuais, os pedidos que são feitos a Deus atualmente nos cultos, né, culto de oração na igreja, são alguns pedidos assim de cunho de interesse próprio e não a busca pela misericórdia, por vencer algum pecado, pedindo a Deus para dar força para abandonar práticas erradas e estímulos carnais. Qual foi a última vez que você viu alguém fazendo um pedido de oração dessa forma, pedindo força para vencer o pecado? Onde o cristão orava ali pedindo para vencer os estímulos carnais? Você lembra de algum pedido assim? É algo para refletir, não é verdade? Mas voltando para a história, aquela mulher ela foi curada e Jesus fez a questão de demonstrar a situação dela e ressaltar a fé que ela teve. Alguém me curou? Quem me curou? Ela então se revelou ali. E depois a história volta para Jairo, né? Jesus vai até a casa daquele líder religioso e ressuscita a menina dele. E mais uma vez Jesus demonstra ali o seu poder divino e as pessoas exaltam o seu nome. Mas ele continua pedindo descrição para que as pessoas não contem, não relatem aquilo que tinha acontecido para ninguém. Porque lembre-se, o Evangelho de Marcos está falando sobre o segredo messiânico. E eu estou resumindo aqui a história para que possamos conseguir tirar aqui algumas lições sem ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Mas eu sugiro que você leia depois todos os textos citados aqui na pergunta e que você também leia os capítulos do capítulo 35 e 36 do livro Desejados das Nações, que eu tenho em minha mão, que é o capítulo Tempestade no Mar, 35, e o 36, o Toque de Fé, tá bom? Então, nós vamos agora para a parte quarta-feira, rejeição e aceitação. Por que as pessoas da cidade rejeitaram Jesus? Então vamos ler Marcos capítulo 6, do verso 1 a 3. 1 a 6, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui dentre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. E aí? Por que eles rejeitaram Jesus, como faz aqui a pergunta número 6, né? Olha, eu penso que era pela desvalorização que eles fizeram dele. Eles tinham visto ele crescer, era uma pessoa conhecida do dia a dia, né? E por isso os moradores de Nazaré fizeram descaso dele. E Jesus disse, né? Um profeta não é bem recebido em sua casa. Então, enquanto nós vemos Jesus sendo rejeitado pelos seus ali na sua casa, na sua própria cidade, as pessoas queriam até o matar, jogarem um precipício, nós vemos também um contraste com a missão dos 12. Aqui na pergunta 7 fala sobre isso. Eles são recebidos bem no caminho por onde eles são enviados. E até a pergunta 7 fala assim: como a missão dos 12 apóstolos estava em contraste com a decapitação de João Batista. Vamos ler Marcos 6, do verso 7 até o 30, e vamos refletindo aqui nessa pergunta. Marcos 6, pega a sua Bíblia, versículo 7 até o 30, fala assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até os retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. É importante fazermos aqui uma pausa e nós lemos o que diz aqui no nosso livro complementar dessa semana, que é novamente o Desejado de Todas as Nações. Na semana passada foi o livro Parábolas de Jesus e nessa semana você precisa se ater aqui a esses capítulos. Eu citei o capítulo 35 e 36, que tinha a ver com as histórias que contamos antes, mas agora nós vamos analisar o capítulo 37, os primeiros evangelistas. E tem uma parte aqui que eu gostaria de ler com vocês, na página 275 desse capítulo.
Os primeiros evangelistas, página 275, diz assim, ó, nessa primeira viagem, os discípulos só deveriam ir aos lugares que Jesus já estivera antes. Olha só que interessante. Era local que eles já tinham passado antes, não eram em locais desconhecidos. Geralmente era em locais onde o povo era judeu, tá? Antes de onde fizeram amigos, eles deveriam passar por onde já tinham feito amigos antes. Seus preparativos de viagem deviam ser os mais simples. Não deviam permitir que coisa alguma distraísse a mente de sua grande obra, nem de maneira nenhuma despertar oposição a fechar a porta para o trabalho futuro. Jesus, ele orienta que aqueles discípulos façam um bom trabalho, deixando as portas abertas para o futuro, porque eles iriam apenas plantar a sementinha e no futuro outros iriam passar ali, regar a planta, remover a relva, cuidar daquela planta para que pudesse ter fruto, né? Não deviam usar vestuário dos mestres religiosos, nem coisa alguma que os distinguisse dos humildes camponeses. Eles deveriam viver uma vida simples, distinguindo ele daqueles homens mestres da lei, e deveriam também viver uma vida simples. Não lhes convinha entrar nas sinagogas e convocar o povo para um culto público. Não era para fazer tumulto, não era para chegar na sinagoga e dizer assim, olha, nós estamos aqui para pregar outra coisa, o que estão pregando aqui é mentira, vamos lá para fora, vamos para um lugar à parte, vamos fazer um tumulto. Não, Jesus não queria isso. Jesus, ele dá orientações com respeito a isso. Ele diz, seu esforço devia ocorrer no trabalho feito de casa em casa. Não deviam perder tempo com saudações inúteis, nem indo de casa em casa para se hospedarem, mas deviam aceitar em todo lugar a hospitalidade dos que eram dignos, daqueles que os receberiam de coração, como hospedando ao próprio Cristo. Era seu dever entrar nos lares com a bela saudação, a paz seja nesta casa. Essa casa seria abençoada por suas orações, seus hinos de louvor e pelo estudo das Escrituras no ambiente familiar. Vejam só que interessante, não é mesmo? Eles deveriam ficar aonde lhe dessem hospedagem, não deveriam exigir mais do que as pessoas lhe dessem, eles deveriam ser pessoas simples, não deveriam fazer tumulto, deveriam preparar o caminho para o futuro. É muito interessante isso que o livro está dizendo aqui, não é mesmo? Deveriam fazer um trabalho pessoal, um trabalho de casa em casa. É por isso que é tão importante hoje darmos estudos bíblicos, irmos de casa em casa, conversar com as pessoas individualmente, respondermos às suas perguntas, sermos corteses, educados. E um ponto que eu achei interessante aqui no livro é que nos incentiva a não ficarmos exibindo as coisas, mas sermos uma pessoa simples e buscarmos pregar o evangelho para essas pessoas de forma simples também. Porque a verdade por si só, ela alcança corações. Como disse já um pregador famoso, se nós usarmos métodos carnais para trazer as pessoas para a igreja, depois nós vamos ter que continuar usando métodos carnais para fazer com que elas permaneçam na igreja. Então, qual é a maneira mais correta disso não acontecer? É ensinarmos a Bíblia, a palavra de Deus pela palavra de Deus. Não precisamos ficar querendo dourar a pílula. A própria palavra de Deus tem poder para transformar as pessoas, para conduzir as pessoas. As pessoas que vão à igreja precisam ter conhecimento suficiente para tomar as suas decisões, para se entregarem ao Senhor, para saberem realmente em que caminho estão, que verdade professam, para que quando vierem as dificuldades e as perseguições, as provações, eles não venham sair da fé por qualquer problema, por qualquer dificuldade, tá certo? Então, avançando aqui a nossa leitura, nós paramos no verso 3, vamos ler o 14 em diante. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. João Batista tinha sido morto já ali por Herodes, né? Herodes tinha mandado decapitar João. Ele agora, ao ver que os discípulos estavam pregando em todos os lugares, fazendo curas, milagres, ajudando e abençoando ali as pessoas através do seu trabalho e da sua missão pública, ele acha que João Batista que ressuscitou. E continuando diz assim, verso 17, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo ao cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João Batista faz aqui o trabalho de pregar, de defrontar com o pecado, confrontar o pecado,
de Herodes, dizendo que ele estava errado em tomar a mulher do seu irmão, e por isso Herodias, mesmo que ela era uma mulher que ouvia as mensagens de João Batista, como está escrito no livro Desejados das Nações, ela até gostava das mensagens de João Batista, mas como ele continuava reprimindo, dizendo que eles estavam em pecado, ela se sente com isso mal e manda matar o profeta. E o verso 19 diz: Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouviu ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: O que eu pedirei? Ela respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram então os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Nós vemos muita coisa aqui, na verdade. Então, olha só que interessante. Enquanto nós vemos o sucesso da parte dos discípulos, nós vemos um contraste entre o ministério dos discípulos, aqui quando eles são enviados, 12 são enviados de 2 em 2, e a decapitação de João Batista. E qual é esse contraste? Os discípulos pregavam livremente, enquanto João Batista estava preso na cadeia, antes de ser decapitado, é claro, ele estava preso ali porque pregou também a mensagem. Segundo, os discípulos estavam dependendo daquelas pessoas por onde eles iam. Eles comiam aquelas pessoas, ficavam onde eles davam hospedagem, enquanto João Batista estava preso ali dentro da cadeia, vivendo com pouco, de forma miserável, quem sabe não comendo, sendo judiado, quem sabe sendo açoitado, vivendo em situações desfavoráveis e negativas. Outra coisa, João Batista estava sendo perseguido e os discípulos estavam livremente podendo pregar. Então nós vemos que isso acontece. Só a morte ocorreu de forma chocante, pois a conspiradora Herodias se aproveitou da ambivalência e da luxúria de Herodes. A filha de Herodias acrescentou ao plano escandaloso o pedido grotesco de que a cabeça de João fosse entregue em um prato. E aqui diz assim: o silenciamento de João ocorreu ao mesmo tempo que os apóstolos pregavam arrependimento, assim como João Batista havia feito. João Batista pregou a vida toda sobre arrependimento. Ora, o que acontece aqui? Enquanto os discípulos estão indo a todos os lugares pregando sobre arrependimento, aquele que pregava sobre arrependimento antes deles é morto naquele mesmo momento. E a lição faz uma aplicação nisso, fala sobre a rejeição que Jesus teve na sua cidade, mas também fala da aceitação que os discípulos tiveram pelos locais por onde eles passaram ali, tá certo? Então nós vemos isso aí sendo apresentado para nós. Você já foi rejeitado ou passou por uma crise difícil de entender? Bem, eu me lembro aqui de um momento, em vários momentos, é claro, mas eu me lembro de um momento em que eu fui colportar em uma cidade, e o trabalho de colportagem é um trabalho onde nós vendemos livros cristãos para podermos pagar a faculdade, e nós fazemos isso sempre que estamos ali anteriormente à faculdade ou depois que já estamos no seminário estudando. E eu me lembro de chegar em uma localidade e eu pedi água para tomar e a pessoa me negou água. A Bíblia fala sobre aqueles que negam água para as pessoas, mas isso aconteceu comigo. Me lembro de também ir comportar em uma cidade, já mais no sul, onde as pessoas me tratavam também com desprezo, e eu me lembrava desse texto aqui onde a palavra de Deus diz que se alguém não receber você na casa deles, lembre-se que você deve bater a poeira das suas sandálias. Ou seja, você fez o suficiente, você está ali para levar algo bom para aquela pessoa e aquela pessoa te rejeitou. Você não precisa ficar chateado com isso.
Quem precisa ficar chateado com isso é aquelas pessoas, porque você não está perdendo, é eles que estão perdendo. Mas me lembro também de muitas pessoas que foram usadas por Deus para me dar hospedagem, pessoas que cuidaram de mim, que me alimentaram, que me ajudaram, e eu pude então, durante os 4 anos, conseguir concluir a minha faculdade de teologia e estou hoje aqui, pela graça de Deus, podendo falar para vocês, passar um pouquinho daquilo que nós temos estudado, tá bom? Deus seja louvado por isso. A pergunta ainda fica assim: o que aprendeu com essa experiência que possa ajudá-lo na próxima vez que algo semelhante acontecer? Ora, eu acho que na minha juventude eu não confiava tanto em Deus como eu deveria ter confiado, tá certo? Teve os momentos que eu confiei muito em Deus, mas teve outros momentos que eu não confiei, que eu fui para a campanha de comportagem e logo nos primeiros momentos eu fiquei com medo, voltei para casa e só depois de um tempo que eu amadureci um pouco que eu voltei de novo para a comportagem e eu fui então bem sucedido. Acredito que hoje eu me sinto mais maduro para passar por questões assim de trabalho missionário. Mas saiba, trabalho missionário é um chamado a se sacrificar pela obra de Deus. Sempre quando Deus chama você a dar um estudo bíblico, a sair de sua casa e ir até a casa de alguém para fazer uma visita, uma oração com alguém, ali em um hospital, em um asilo, em um orfanato, isso exige que você se sacrifique o seu tempo, que você se dedique a alguém, que você pare de pensar em si mesmo e comece a pensar nas outras pessoas. Pois bem, avançando aqui para a parte de quinta-feira, um tipo diferente de Messias. Pergunta número 8. Como Jesus lidou com os diferentes problemas messiânicos? Marcos capítulo 6, o verso 34 até os 52. Só temos textos bem extensos, não é mesmo? Muita leitura para nós fazermos. Vamos ler aqui a partir do versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas e muitas coisas. E até achei interessante que a nossa lição aqui fala desse aspecto de que o povo de Israel, eles seriam como um povo que não teria pastor. E nós podemos ver isso aqui em Números 27, 17, que diz assim. Vamos procurar aqui. Que saia diante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então nós vemos a lição aqui citando que Moisés pediu a Deus que nomeasse um líder para Israel depois dele. E essa linguagem sobre um pastor para o povo de Deus aparece em outras partes do Antigo Testamento, geralmente como referências à falta de um líder ou de um rei de Israel. E aqui estão os textos, não é mesmo? Então vamos continuar aqui a leitura, voltando para Marcos capítulo 6, verso 35 diz assim: Em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus passou o dia com aquelas pessoas que estavam o seguindo. E elas o escutaram o dia todo, mas estavam sem comer. E os discípulos tentam resolver o problema, como diz aqui na lição, de uma perspectiva humana. Eles tentam resolver o problema. Senhor, despede esse povo para que eles possam ir para algum local, para suas casas, ou passem a algum local, comprem comida, porque nós não temos como alimentar todas as pessoas. Era como se dissessem assim, não é mesmo? E aí, o verso 37, porém, ele, que é Jesus, respondeu para eles: Dai-lhe-vos vós mesmos de comer. Disseram-lhe então: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5 mil homens. Logo ao seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e a passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma e gritaram:
pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração estava endurecido. Nossa, que interessante, não é mesmo? Que textos fantásticos, apresentando tantas coisas que Jesus fez. Multiplicação de 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão de mais de 10 mil pessoas, porque aqui fala que eram 5 mil homens, e naquela época não eram contados crianças e mulheres, então tinha mais de 10 mil, umas 15 mil pessoas, talvez, e Jesus alimenta todas aquelas pessoas. Mas os discípulos ainda estavam com o coração duro, parece não terem visto o suficiente. E agora, quando eles voltam para Betsaida, Jesus fica ali para orar. Ele fica ali para orar e os discípulos voltam sozinhos. E Jesus os encontra depois andando sobre as águas. E eles ficam com medo de que fosse um fantasma. Imagina a cena, Jesus vindo ali andando sobre as águas, que é algo maravilhoso, né? Que fenômeno fantástico. E aí pergunta como Jesus lidou com os diferentes problemas messiânicos. Ora, ele lidou de variadas e distintas maneiras, não é mesmo? Com aqueles que estavam famintos, ele providenciou pão. Para aqueles que estavam desinformados, que tinham uma fome de coisas espirituais, ele deu seus ensinos. Para aqueles que estavam doentes, Jesus curou-lhe as enfermidades. E imagina só, o povo quando viu Jesus ali multiplicando pães e peixes para toda aquela multidão, eles começaram a pensar assim, nossa, esse é o Messias, esse é o verdadeiro homem, líder que nós esperávamos. Mas você precisa entender que eles esperavam um líder terreno, que iria libertar eles do jugo romano. E eles pensavam assim, agora sim, vamos conseguir lutar contra os romanos e qualquer outro tipo de nação que exista que nos afrontar, nós vamos vencê-lo. Porque imagina só irmos para a guerra com Jesus ao nosso lado, com Jesus à nossa frente. É nosso líder, nosso capitão. Se alguém ficar doente, ele cura. Se alguém for alvejado por alguma flecha, ele também cura. Se alguém for morto por alguma circunstância, ele ressuscita. Ninguém vai passar fome. Se a batalha durar muitos e muitos dias, se tiver um cerco, ele faz surgir alimento do nada, ele faz sair água do nada. Nós iremos vencer todas as batalhas. O reino de Israel será um reino grandioso e poderoso, porque agora temos o Messias em nosso meio. E nós iremos reinar nessa terra com ele como nosso rei. Era essa a visão que eles tinham. Mas quando eles tentam exaltar Jesus e torná-lo rei à força, o que ele faz? Ele sai para a montanha e vai para orar. Ele faz algo diferente do que eles pensavam. Até a lição falou isso aqui, ó. A expectativa era que o Messias libertasse Israel de seus inimigos, trazendo justiça e paz. Um grande número de homens em um ambiente desértico facilmente teria conotações militares de revolta, não é mesmo? Essa noção é fortalecida pela referência ao fato de que Jesus viu o povo como ovelhas que não têm pastor. E em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez? Foi para a montanha a fim de orar. Né? Algo diferente do que as pessoas esperavam. Às vezes, algumas situações da nossa vida quer que saiamos do limite, que percamos a paciência, né? Mas é preciso, nesses momentos de angústia e dificuldade, precisamos orar. Precisamos sair para um local e orar. Enquanto as pessoas querem exaltar você, você precisa orar. Nunca aceite elogio das pessoas no sentido de exaltação. Sempre louve o nome de Deus, exalte o nome de Deus por tudo que Ele tem feito, que Ele possa ser exaltado. Isso não quer dizer que você não possa aceitar os elogios por educação, mas que você não fique orgulhoso, né? Isso faça o seu coração se orgulhar do fato de que alguém esteja elogiando você, tá bom? Em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Ao andar sobre as águas, Ele mostrou aos discípulos que é de fato o Senhor da natureza, mas não veio para governar. Ao contrário, Ele veio para dar a vida e resgate por muitos. Ele veio para servir. Irmão, se Jesus veio para servir, se veio para dar a vida pelas pessoas, quanto mais eu e você precisamos ser humildes, precisamos amar as pessoas, precisamos ter atenção pelas pessoas, precisamos cuidar dessas pessoas que estão ao nosso redor, que são como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que precisam de atenção, precisam de amor, precisam de cuidado, precisam de ensino, precisam ser ensinadas a como conduzir a família, precisam ser ensinadas como orar, e que podem orar e que Deus vai responder, precisam ser ensinadas como estudar a Bíblia, como entender os temas bíblicos que são difíceis.
como essas pessoas precisam se alimentar, como precisam dormir, como precisam cuidar de todos os aspectos da vida. Nós precisamos ser embaixadores de Deus, sendo usados por Deus para conduzir essas pessoas a Cristo. Imagine só, eu e você somos chamados para esse grande propósito. Um dia, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, estava ensinando alguns jovens ali em um local, em um seminário, e de repente ele disse para aqueles seminaristas que estavam ali anotando todas as palavras sábias daquele homem de Deus, e ele disse assim: jovens, eu digo a vocês, se um dia a rainha da Inglaterra chamar vocês para serem embaixadores da Inglaterra, não rebaixem de nível, porque vocês trabalham para o Rei do Universo. Querido irmão e querida irmã, você trabalha para o Rei do Universo. Você é um príncipe e uma princesa do reino dos céus. Deus fez você para sorrir e não para chorar. Deus fez você para ser cabeça e não para ser cauda. Deus fez você para viver o Evangelho. Não estou aqui dizendo que Deus fez você para te dar riquezas, para te dar felicidade, porque não é esse o propósito da nossa vida aqui nessa terra. O propósito que Deus nos colocou aqui nessa terra é exaltar o Criador, adorá-lo, exaltar o nome dele através de nossa vida, através do nosso testemunho, através de nossa boca, através do nosso jeito de vestir, através do nosso jeito de agir, de comer, de tratar as pessoas. E as pessoas vão olhar para nós, ver que somos embaixadores, príncipes e princesas do reino dos céus, e vai perguntar assim: por que você tem esse olhar tão diferente? Por que eu vejo uma paz em seu semblante? E elas vão querer com certeza conhecer o Deus que você conhece. Vão querer com certeza saber qual é a consequência, a razão de você viver essa alegria em seu ser. E você poderá apresentar Jesus. Que você se encha desse poder, que você estude constantemente a sua Bíblia, que você decore textos bíblicos, textos do Espírito de Profecia, e você se dedique na semana a menos que seja 2 horas, 3 horas por semana para fazer o bem, para fazer trabalhos missionários. Você está disposto a fazer algo por Deus? Você está dedicando, quem sabe, uma parte do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos para ajudar a obra de Deus a avançar? Pense nisso. Eu desafio você a buscar o Senhor e Ele vai te ajudar para que todos os seus talentos sejam desenvolvidos. E se você ainda não sabe que tipo de talento Deus deu para você, peça ao Senhor e com certeza Ele vai te dar algum tipo de talento para que possa ser usado na sua causa, porque Deus nunca nega esse tipo de pedido. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na lição da semana que vem. Até lá!